Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre a ideia de fração. Nós já vimos um pouco alguns conceitos sobre fração, né? Mas o que é uma fração de verdade, né? Uma fração é uma maneira da gente representar uma porção, uma quantidade em relação ao total, né? Em relação ao todo. Então a gente representa numa fração uma parte em relação ao todo. Por exemplo, bem clássico, né? Imagina que você tem uma pizza lá, tradicional de 8 pedaços, né? E que você tenha comido dois desses pedaços. Então comeu um pedaço, dois pedaços. Peraí, qual é a fração que representa essa porção aqui, ó, em relação ao total, né? Bem simples. A gente vai representar assim, ó. Aqui embaixo, a gente vai colocar o total de partes, né? No caso, total de pedaços aqui é 8. E em cima, a gente representa a parte, né? No caso, nesse caso, quantos pedaços foram comidos, né? Nesse caso, foram dois, né? Então, essa fração que vai se representar a quantidade de comida em relação ao total é 2 oitavos, que a gente pode simplificar ela, pessoal. Simplificar é representar ela de uma maneira mais simples. E como é que a gente faz isso? A gente vai dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Observem, ó, que 2 e 8 a gente consegue dividir eles por 2, né? 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2 é 4, tá? Então, pessoal, a fração 2 oitavos e a fração 1 quarto, elas são frações que são chamadas equivalentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas representam a mesma quantidade, só que são representadas de formas diferentes, tá? Basicamente isso. Beleza? Vamos lá para as atividades aqui. Diz assim, ó, a 44. As árvores de um parque são dispostas de tal maneira que se construíssemos uma ilha entre a primeira árvore A de um trecho e a última árvore B, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. Quer dizer, ó, a distância entre cada uma dessas árvores é a mesma. De acordo com a imagem acima, qual fração representa a distância entre a primeira árvore e a segunda, né? Então, essa distância aqui, ó, da primeira árvore até a segunda. Então, qual fração representa essa distância aqui, ó, em relação ao total, né? Como é que você faz, ó? Você vai representar, você tem que ver, no caso, a distância das árvores desse pedaço aqui, ó. E é bem simples, só você ver aqui quantos pedaços você quer representar, que é isso aqui, e qual o total de partes que tem da distância do A até o B. Então, ao todo, temos quantas partes? Ó, 3, 4, 5, né? Essa distância aqui, ó, é quantas partes de quantas, né? Quantas partes tem e qual é o todo? É só representar. Detalhe, pessoal, que assim, ó, 1/6 é a mesma coisa que 1/6. A gente pode representar a fração também dessa maneira, usando uma barra, tá? Mas não quer dizer que 1/6 é a resposta, tá, pessoal? É só um exemplo. Assim como 2/6 é a mesma coisa que 2/6. 1/5 é a mesma coisa que 1/5. E 2/5 é a mesma coisa que 2/5. Certo? Façam aí. Atividade 45 diz assim, ó. Observe a barra de chocolate a seguir e responda quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5 cestos da barra de chocolate.
Interessante, pessoal. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Primeiro passo é olhar para o todo. O meu todo aqui é 6, né? Então, qual é a ideia? Tenta dividir essa barra aqui, ó, em 6 partes iguais. É possível dividir essa barra em 6 partes iguais? Sim, é possível. Tem uma maneira bem simples de dividir essa barra aqui em 6 partes iguais. Pensem um pouquinho. Depois de dividir em 6 partes iguais, o que acontece? O 5 é quantas partes você tomou. No caso, quantos pedaços você comeu, né? Então, por exemplo, divide em 6 partes e pega 5. A quantidade que você tomar dessas 5 aqui, o total de quadradinhos, quanto você vai querer para a resposta. Tá? Então, de novo, divide essa barra aqui em 6 partes, porque aqui 6 é o total de partes. E das 6 você pega 5 delas. E aí você já consegue responder a questão. Uma questão bem simples, pessoal. Beleza? Façam aí. E para fechar a aula de hoje, galera, ó, 46 que diz assim: Mário preencheu 3 quartos de uma jarra de 500 ml com refresco. Na hora de servir a bebida, ele distribuiu o líquido igualmente em 5 copos de 50 ml, ocupando 2 quartos da capacidade de cada um. Com base nesses dados, responda: que fração de líquido restou na jarra? E agora, pessoal, ó, vamos ver o seguinte. Primeiro de tudo, ó, que na jarra que cabiam 500 ml, ele preencheu apenas 3 quartos, certo? E fala também, ó, que ele preencheu, ó, igualmente 5 copos com 5 copos de 50 ml. Só que ele não encheu, né, os copos, né? Em cada copo ficou ocupando apenas 2 quartos. Observe o seguinte, pessoal, ó, 2 quartos, 2 de 4 é a metade, perceberam? Então, em cada um dos copos, ele colocou a metade de 50 ml, ou seja, a metade de 50 ml, quanto é? Não é 25? Isso quer dizer que em cada um dos copos tem 25 ml, 25 mililitros. Então, peraí, qual que é o total de líquido que foi colocado aqui nesses copos, né? Bom, é só a gente multiplicar 25 vezes 5, que vai encontrar então o total de volume que tem de refresco nos copos. Depois, a gente tem que ver aqui, ó, quantos ml tem na jarra, né? Tinha na jarra antes. Então, observem. Antes na jarra era 500 ml, certo? Mas ele preencheu só 3 quartos. Então pensa comigo, pessoal. Se ele dividir o volume da jarra em 4 partes ao todo, cada partezinha dessa daqui, ó, equivale a quantos mililitros, né? Então percebam, ele pegou a jarra de 500 ml e dividiu em 4 partes. Então, para saber quantos ml equivale cada uma dessas partes, basta pegar o 500 ml, 500 e dividir por 4, tá? Fazendo isso, a gente vai descobrir quanto que equivale em cada uma das partes, tá? No caso, 500 dividido por 4, eu vou até ajudar vocês, ó. Se a gente dividir 500 por 4, isso aqui dá 125. Ou seja, cada uma dessas partes aqui, ó, desses quadradinhos aqui na jarra, vale 125 mililitros. Certo? Então, cada partezinha dessa aqui vale 125 mililitros. Ele despejou em cada um dos copos 25 mililitros. Ou seja, quanto foi então que sobrou aqui na jarra? Eu acho que ficou um pouquinho mais fácil da gente poder resolver a questão, né?
Terminei, pessoal. Bom, galera, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido, mas já sabem. Se tiver ainda alguma dúvida, manda nos comentários que eu vou estar aqui, disponível para ajudar vocês. Beleza? Então, mais é isso, galera. Muito obrigado por acompanhá-la até aqui e se cuidem. Tchau, tchau.